Bom, vou começar contigo, missionária. Na sua opinião, você vai defender que sim ou que não, para ser pastor tem ou não tem que ter uma formação teológica? Sim, primeiramente tem que ter chamado, né? Porque a gente tem visto hoje muitos pastores, autoproclamados pastores, sem chamado. Em segundo lugar, eu queria fazer menção de um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. A versão NVT diz assim: os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Na versão NAA, na tradução, diz assim: especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. O ISB diz que na igreja primitiva não havia um único pastor, haviam vários presbíteros. Aqueles presbíteros, eles trabalhavam exclusivamente, eram homens dedicados exclusivamente a cada função que lhes era imposta, inclusive ao estudo e ao ensino bíblico. Então, nesse caso, hoje, isso são palavras dele, não são minhas, diz que a maioria das igrejas de hoje, os presbíteros são leigos, exercem outras ocupações e assim eles ajudam no trabalho da igreja, mas não com tanta profundidade, com tanta entrega como antes. Mas o que seria teologia, né? Teologia vem do termo no grego theos, que significa Deus, e logia, estudo. Estou correta, pastor? Certo. Então, assim, o que se trata teologia? Trata-se do estudo ou do conhecimento acerca de Deus. Da mesma forma que eu não posso viajar, pegar um voo com alguém, um piloto não habilitado, eu também, como igreja, como servo de Deus, como alguém que quer aprender para servir a Deus melhor, não deveria aceitar ser ensinada por alguém que não se preparou, que não estudou para chegar àquela posição. Então a senhora vai defender que o pastor tem que ter uma formação teológica, ok. Pastor Fabiano Faia, bem-vindo aqui ao programa. Sua opinião inicial sobre o assunto, meu irmão. A minha opinião, Obrigado, em primeiro lugar, tem que ter chamado. Claro que tem que ter conhecimento. Isso não significa passar por uma formação teológica de uma escola acadêmica. Nós temos a Bíblia nas nossas mãos e temos a capacidade de busca. Claro, é óbvio que qualquer pastor, para ser pastor, tem que ser conhecedor das Escrituras, tem que conhecer o propósito de Deus para sua vida, em primeiro lugar. E por que eu falo que tem que ser chamado? Porque o chamado, ele vem de uma relação com Deus, não de uma sala de aula. O chamado acontece a partir de uma experiência íntima de vida com Deus. Haja visto que nós temos muitos formados em teologia que não têm chamado, nem capacidade, muitas vezes, nem caráter cristão, embora muito conteúdo e conhecimento. Isso não justifica. Não sou contra a teologia, pelo contrário, sou amante das Escrituras, sou estudante de teologia, já fiz teologia, mas não vejo como parâmetro de regra, de base, para que a pessoa seja pastor, ela tenha que passar pela escola e formação teológica, uma vez que ela pode desenvolver isso pela sua própria capacidade de busca, de conhecimento, aprendendo uns com os outros, né? Como esse programa de rádio, é um programa de teologia, onde muitas pessoas estão ouvindo e aprendem todos os dias e não têm um diploma de teologia, mas estão recebendo conteúdo pelo propósito de aprender, pelo desejo de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, para ter essa função pastoral, em primeiro lugar, precisa haver chamado. Isso tem que queimar no coração, tem que ser uma coisa intencional. Volto com a missionária Ruth. Então, eu não vim hoje aqui me referir aos maus pastores, eu vim me referir aos bons que realmente querem levar um rebanho a um Salvador, que ele tem conhecimento desse Salvador. Todo chamado, quer seja para pastorear, para fazer qualquer outra coisa, para dar aula, você precisa demonstrar interesse em se preparar. É indo pela própria capacidade que muitos defendem o dízimo com base em Malaquias 3:10 nos nossos dias atuais. Mas, assim, esse estudo, por que ele é indispensável? Porque se nós olharmos para toda a Bíblia, por exemplo, as pessoas que mais escreveram eram as pessoas que mais estudavam, que mais tinham conhecimento. Paulo, Lucas, Moisés e tantos outros, inclusive Salomão. Então, assim, quando nós olhamos para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, nós vemos as características de um obreiro. Em primeiro lugar, ele deve ser aprovado, isso é um preparo espiritual. Em segundo lugar, ele não deve ter do que se envergonhar, é um preparo moral, e aí envolve o que o pastor falou, né? Que tem muitos maus obreiros. Realmente, tem muitos maus políticos, tem muitos maus policiais, tem muitos maus advogados e tem muitos maus pastores também. Eu não vim aqui hoje dizer que o pastor
ele tem que ser perfeito para exercer o seu chamado. Não, mas ele precisa buscar se aperfeiçoar. Por quê? Na década de 60 a 90, por exemplo, nós não tínhamos nas igrejas o nível das pessoas que a gente tem hoje, em termos de querer agregar, de querer ter conhecimento, de querer buscar, de querer indagar. Hoje nas igrejas, inclusive eu vi um estudo, que nas igrejas hoje até satanistas estão frequentando, pessoas de outras denominações, ateus, agnósticos. Então, como é que eu vou estar preparado para debater com uma pessoa assim? Apenas no livre estudo? Porque se for assim, então a gente tem que ver, por exemplo, a CCB. A CCB é uma igreja que lá para eles bastam ler a palavra que Deus revela na hora. E ali a gente vê uma grande vastidão de erros teológicos, né? Ali naquele lugar. Por quê? Porque ela não entrou pela questão do estudo aprofundado da teologia. Então, tem tantos casos aqui que a gente poderia citar, por exemplo, durante toda a história da igreja, ao longo da história da igreja. Se nós considerarmos os homens de Deus da história da igreja, foi por Lutero fazer a exegese correta de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que ele foi salvo, foi liberto do jugo católico e trouxe, né, ali a reforma e todos os seus desdobramentos. Os puritanos foram um período da história da igreja em que todos os homens puritanos eram grandes pregadores e estudiosos profundos. E a teologia protestante só chegou até o nível acadêmico de hoje devido a seminários teológicos sérios. Então, assim, ainda que um pastor estude por conta própria, eu conheço um pastor muito sério no interior do Maranhão, o pastor Antonilton. Ele não fez curso teológico, mas ele tem 150 bíblias de estudo. Aí me diga uma coisa, será se todos esses que são contra o estudo teológico também têm esse preparo? Também têm essa entrega para estudar, para realmente entender o que a Bíblia está querendo dizer? Porque a Bíblia foi escrita numa língua diferente. Então a gente precisa estudar para poder conhecer o que o autor quis dizer quando falou aquela determinada coisa. Ok, pastor Fabiano. Então, eu concordo com a missionária, mas o que eu não concordo é que é a base para se exercer o ministério pastoral. A pessoa tem que ter formação teológica para exercer o ministério pastoral. É exatamente isso que eu não concordo. Porque chamado, se a gente for ler aqui Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, outros pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que todos chegamos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Cristo. Segundo Timóteo 1:9, ele vai dizer que ele nos salvou e nos chamou para a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Então, assim, eu concordo com tudo que a irmã está dizendo, em relação a pessoa estar preparada, ela tem que conhecer o que está falando, ela tem que estar pronta para isso, mas não pode ser o medidor a escola teológica. E a gente tem prova disso, porque a maioria dos hereges hoje tem formação teológica. Pelo contrário. A maioria dos hereges tem formação teológica. Esses dias tivemos um debate aqui no Musical com um cara super respeitado, que hoje totalmente desconstruído na sua teologia. Então, assim, no final, a motivação da pessoa é que vale. Porque por mais que você sente numa sala de aula e conheça, o que vai reger o seu ministério é onde está o seu coração, é onde está a motivação do seu coração. Porque isso pode inclinar você para caminhos errados de heresia, onde você vai colocar a sua justiça própria, vai dar suas desculpas, vai encontrar versículo bíblico para justificar o que você quer fazer ou deixar de fazer. No final, sempre a motivação. Por isso que a Bíblia sempre vai tratar a motivação do coração do obreiro, o que está sendo chamado. Porque se ele não tiver a motivação correta, a teologia dele não vai servir para nada. Uma vez que Cristo também usou isso, falando dos fariseus que eram doutores da lei, dizendo: ouça tudo o que eles dizem, preste atenção e façam exatamente o que eles estão falando, mas não sejam como eles. Não sejam exatamente como eles, porque eles não vivem o que eles falam. Então, a motivação do coração é a coisa mais importante para se exercer o ministério pastoral. Se isso não acontecer, você pode ter formação acadêmica, você pode ter 1 milhão de diploma na parede, você não vai representar o evangelho de Jesus Cristo por causa da motivação errada do coração, das inclinações. Nós temos a missão de representar Cristo na terra. E a única forma de Cristo ser visto no homem é através da relação. E é a partir da relação que acontece o chamado de Deus na nossa vida. Bom, como vocês dois, tá cada um num extremo, né? Então a missionária fala assim, o chamado, quando a pessoa não tem nenhum conhecimento, não funciona, tal, não sei o que lá. Tudo bem, é verdade. Aí o Fabiano fala, eu concordo. Aí ele fala assim, a pessoa estudar muito também, mas não tem zero de espiritualidade, tal.
Aí ela vai dizer, também concordo, mas... Não concordo. Ah, você não concorda? Não, porque, tipo assim, quem fala isso é adepto da letra mata, né? A letra mata é ignorância com relação Mas não é isso que ele tá falando. Não. Ele tá dizendo assim, que a pessoa que se perde, ele concordou com você, a pessoa que se perde, tem gente que se perde nos estudos. Aliás, as heresias mais profundas, mais capciosas, são dos doutores, não são dos leigos. Entende? Então... Mas eu queria saber assim, é claro que em cada extremo vocês estão certos, né? Ela tá certa quando ela fala assim. Inclusive... tem que estudar, é verdade. Ele também tá certo, dizendo assim, não adianta só estudar, tem que ter também a vida espiritual. Mas qual que é o meio do caminho? Tipo assim, é uma obrigatoriedade ter um curso teológico, na sua opinião, missionária? Então, quando ele fala de relação, a relação é algo bem pessoal. Eu não posso trazer minha teologia para a experiência, porque aí eu já anulo aqui o sentido das escrituras. Quando Jesus exortou os fariseus ali, os saduceus, dizendo que eles erravam porque não conheciam as escrituras, e quem não conhece as escrituras não conhece o poder de Deus, Jesus poderia dizer assim, eu não estudei, estou aqui onde estou, mas o próprio Jesus estudou. Então, assim, é muito mais fácil hoje também ser herege sem estudar. É como eu trouxe aqui esses argumentos dessas igrejas. Por exemplo, a CCB, ela tem o pecado do adultério como uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que mas é algo que não tem perdão. Mas a irmã não está confundindo o tema, porque estudar é uma coisa que é bem clara para um pastor. A irmã talvez está confundindo o tema. Formação teológica e estudar. Eu estou trazendo base para o argumento que eu tenho para defender, que é esse. Né? O próprio Jesus estudou, e se ele estudou, e Paulo também estudou, porque Paulo disse que o que eu recebi, não recebi de homem, mas ele tinha sido educado aos pés de Gamaliel. Moisés, ele havia sido doutrinado em toda a ciência do Egito. Então a gente precisa considerar que a quem mais é dada, mais será cobrado. E quanto mais preparado eu estiver, mais altos voos nós vamos alçar. Paulo despertou a partir da relação com Jesus ou foi a partir dos pés de Gamaliel? Ambos, mas através do conhecimento do relacionamento com Jesus. Se não houvesse a relação com Jesus, funcionava? Ele já estava usando. Os estudos funcionavam para ele? Se ele não houvesse a relação com Jesus? Eu não estou tirando que você tem que orar. Não, você tem que se preparar e tem que ter sua vida de oração e comunhão. A senhora está falando que não pode trazer para a experiência. Só que a vida de Paulo com Cristo foi uma experiência. Foi a partir dali que funcionou o ministério dele. Mas não foi só isso. Paulo era conhecedor das escrituras, ele era conhecedor da palavra. Mas não funcionou. Funcionou? Funcionou. Antes da relação com Cristo, funcionou o conhecimento da... Não, não estou falando de antes, eu estou falando do momento que ele veio para Cristo. Eu não estou falando de pastor que não tem compromisso com Cristo. Ele tinha conhecimento antes de vir para Cristo. Mas ele tinha conhecimento, mas ele não tinha tido uma aproximação de Cristo, um conhecimento íntimo e pessoal com Cristo. O que eu estou querendo dizer aqui é que não adianta nada você ter estudo, nisso eu concordo com você, não adianta nada ter estudo se não tem comunhão, não tem espiritualidade. E sim, aqui passam vários hereges também, mas eu digo uma coisa. E quando eu falo espiritualidade, eu não falo de coisa, eu falo de uma relação real com Jesus, eu não falo de profecia, eis que te digo, coisa desse tipo. Olha, Lucas 4,16 diz, Jesus chegando em Nazaré fez o quê? Entrou num dia de sábado e, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Mas agora eu queria saber, né, se você puder me responder, com a facilitação e acessibilidade da teologia hoje. Por exemplo, o pastor César tem um curso EAD e tem tantos outros cursos bons EAD. Com essa facilitação todinha, qual é a motivação? Por que a gente não vai questionar um pastor que se recusa a estudar? Que vai abrir a Bíblia e vai fazer o que um camarada fez aí, que tem aí nas redes sociais. O cara abriu em Oséias, vai lá, pega uma mulher e adultera. Ele nem lê, não sabe. Eu prego em igrejas que o pastor não sabe nem fazer uma oração. Eles pedem 90% das igrejas que eu vou pedem dízimo e oferta com base em Malaquias 3:10. Isso só mostra o despreparo. Mas isso de que adianta eu passar 3 horas de oração se eu não me preparo? Mas a irmã está fazendo exatamente o que a irmã disse que não deve ser feito. Usar da experiência para criar uma doutrina. A senhora está usando um fato de pastores que são fracos nas escrituras para ditar a regra. Mas foi você que falou isso no começo. Você disse que tem muitos pastores que conhecem a Bíblia profundamente e que acaba não tendo nenhum Mas nível eu de sou a favor da experiência junto com as escrituras. Sim, eu sou a favor. Mas é uma balança aqui ó, é igual. Como dividir o tempo? Fabiano, fala. Então, eu sou totalmente a favor da pessoa estudar. Eu acho que o pastor, ele tem que realmente entrar numa escola teológica, ele tem que buscar tudo que ele pode para conhecer mais, para ter conteúdo, porque a partir do conteúdo ele vai ter mais amplitude no ensino. Isso daí não é discutido. Isso é um fato. O que a gente está discutindo é se o medidor, o aferidor de medida para um pastor poder exercer o ministério, se ele tem que ter a formação teológica para isso ou não. E aí, no meu ponto de vista, eu não vejo isso como um aferidor de medida para dizer que o cara só pode ser pastor se ele passar por uma escola acadêmica de teologia.
Certo. Agora, se nós tivermos o mínimo eu não sei nem que palavra que eu coloco aqui, o mínimo do senso, em só se aceitar ser ensinado por um professor que se preparou, em só aceitar ser operado de uma cirurgia cardíaca por um cardiologista que se preparou, por que a gente está aceitando comer em qualquer mesa? Por que a gente está se deixando levar por qualquer pastor que abre uma igreja ali na esquina e lança sua própria doutrina? Porque a maioria desses que você fala com base de experiência, e se você é a favor disso, né, de que o pastor se prepare, inclusive você se preparou, então o debate encerra aqui. Mas se você é a favor só da experiência e se você acredita que isso é suficiente, esse ensino não é um ensino bíblico, porque se nós olharmos... Deixa eu dar uma pergunta. Esse seu discurso é contundente, mas a senhora disse que 90% das igrejas que a senhora vai pregar, os pastores não têm preparo. E aí agora a senhora está dizendo que como que as pessoas se aceitam um pastor que não tem preparo? Aí como é que a senhora frequenta esses lugares todos, que é a maioria? Então, é porque é a maioria que me convida. Eu vou lá para fazer o que me convidam para fazer. Eu vou lá para pregar a palavra, expor um texto, expor um tema e eu volto para casa às vezes triste. Às vezes já voltei para casa chorando de ver a situação de um pastor que pega o microfone e diz: eu nem pedi para estar aqui. Porque tem muitos que fazem isso, principalmente no meio neopentecostal ou o pessoal que se autoproclama e se auto-unge a pastor. Não, eu nem pedi para estar aqui. Eu estou aqui mesmo porque Deus quis, por causa de uma revelação, por causa de uma experiência que ele disse que alguém usou Deus. Porque Deus, quando a gente vê na palavra Deus, o pessoal usa a letra mata, ou Deus não chama capacitados, ele capacita os escolhidos. Mas eu não vejo Deus levantando pessoas assim na palavra e ao longo da história da igreja que não eram pessoas que estudavam. Você pode usar o exemplo do Luciano Subirá, de Lutero, aliás, de Spurgeon, que não foi para uma escola teológica. Mas Lutero era um doutor. Não, sim, eu confundi Lutero com Spurgeon. Mas você pode olhar esses casos de autodidatas, mas nos nossos dias de hoje nós não temos um autodidata que se assemelha a esse tipo de gente. Porque... aqui no nosso meio neopentecostal. Se a gente olhar, por exemplo, o Luciano Subirá, ele não fez um estudo teológico aprofundado, né? Não foi para uma escola de teologia, mas é um homem que ele vai pela via correta. O perigo de ser um autodidata hoje é eu ir lá e me alimentar dessa fonte, dessa e daquela, não ter uma base para seguir. E ainda que eu tenha, eu vou ler livros corretos com a indicação de quem? De um bom teólogo. Eu vou fazer um estudo correto acerca, por exemplo, de hermenêutica, exegese, história da igreja, com quem? Com teólogos que escreveram. Mas a forma que a irmã está falando é como se a gente colocasse uma coleirinha na pessoa e levasse ela pelo caminho certo, e isso não funciona. Não funciona porque... Me mostra então uma igreja boa. Vamos olha só, dividir o tempo, senão não vai dar certo. Vamos lá. Olha só. Quando eu falo de experiência, eu não estou falando de experiências espirituais, de milagres ou coisa desse tipo. Eu falo de experiência de vida de oração, vida com Deus, vida devocional. Isso revela o coração do homem, revela o coração de Deus. Nós conhecemos as profundezas de Deus pelo Espírito Santo, pela vida com Deus, pela vida relacional. Isso nos dá a capacidade de interpretar as Escrituras. Nós conhecemos as Escrituras de forma real, aquilo que realmente é o caminho do Evangelho, a partir dessa relação. Então é a partir daí que um pastor pode se sentar numa escola acadêmica de teologia e poder estudar a teologia sem se corromper, sem se perder, sem usar o conteúdo ou a instrução que ele recebeu para o seu bel prazer, para manipulações ou coisa desse tipo. Ele não vai corromper o conhecimento que ele recebeu. Ele vai manter-se por causa da vida devocional, por causa da vida de oração, por causa da vida com Deus. Então, essa é a experiência que eu estou falando. A experiência de se viver uma vida íntima, real, viva, de oração com Jesus. Se isso não acontece, a teologia não funciona. Não dá pra gente botar uma coleirinha na pessoa e falar assim: essa escola tá certa, você vai sentar aqui, você vai aprender tudo que tá aqui, porque não tem nenhuma heresia nessa escola de teologia aqui. Não vai funcionar se essa pessoa não for transformada. A heresia pode brotar dela mesma. Vai brotar dela mesma, porque a motivação dela é a ausência da vida relacional com Deus na vida dela. Então isso não pode ser o aferidor de medida. Não pode ser o aferidor de medida para dizer assim: esse é o ministério pastoral. Uma vez que o ministério pastoral é um ministério, todo chamado na Bíblia é um chamado ao sofrimento, é um chamado ao sacrifício, é um chamado à entrega, muito mais do que eu bater no peito e mostrar as minhas medalhas ou os meus diplomas. É o quanto eu estou disposto a padecer, a morrer pelas vidas, pelas almas, pelas pessoas pela qual eu estou dedicando a minha vida. Se o pastor não tiver esse sentimento, e esse sentimento só acontece a partir de uma transferência na relação com Deus,
ele não adianta, o conhecimento dele é nulo. Bom, com todo respeito, ninguém estuda para mostrar diploma. E a importância de uma boa escola teológica, ela é essencial. Toda escola teológica vai ter coisas que a gente vai olhar e vai dizer assim, eu não concordo com isso. Por exemplo, a faculdade que eu fiz é confessional, reformada. E eu fiz justamente para estudar e conhecer os dois lados. A verdadeira instrução teológica, ela gera homens humildes e não homens soberbos. Então, se alguém estudou teologia e se ensoberbeceu, vamos lá, ensoberbeceu. Ensoberbeceu. É porque, na verdade, ele sempre foi um soberbo disfarçado. A vida de oração de Jesus não foi isenta de estudo da palavra. Então, não tem como dicotomizar. Não, eu vou só orar, vou só ter essas experiências, aí eu vou abrir a Bíblia e Deus vai revelar na hora. Mas isso eu concordo com a senhora. Certo. Vida de oração e conhecimento, estudo da palavra, isso tá certo. Certo, só que, por exemplo, se eu sou um pastor... Já pensou um pastor que não estuda a palavra? Se eu sou um pastor assembleiano, né? Se eu conheço um pastor assembleiano que ele sabe que a sua igreja tem usos e costumes, tem uma doutrina, tem um credo, e ele não se prepara para isso. Quando alguém chegar para confrontar ele e perguntar alguma coisa, ele não vai saber responder. Então, como é que ele aprende isso? Ele aprende isso não é só na Bíblia, porque, como eu falei, a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas e a gente precisa ter um conhecimento profundo do que o autor quis dizer quando ele escreveu aquilo. Então, nesse ponto também eu concordo, mas as melhores igrejas, as maiores igrejas são de pastores preparados teologicamente e espiritualmente. Eu não me falo de igrejas que abriram ontem e hoje está lá cheio de gente porque lá tem alguém revelando placa de carro, de CPF, enfim, não. E outra coisa, se for para ser um pastor como Spurgeon, como Luciano Subirá, como Lloyd Jones, então tudo bem não fazer seminário, mas o que a gente vê são pastores descartando a teologia, são pastores desprezando a teologia. Esses homens estudaram muito, eles tinham uma biblioteca enorme e isso não tem como retirar. Há casos e casos, mas a gente também não pode generalizar. Por que a gente peca? A gente peca quando não faz o que é certo. Se o que é certo para você ser um bom pastor, instruído na palavra, é você se preparar, por que você não vai se preparar? Por que você vai se preparar só entrando no quarto e pedindo revelação a Deus na hora, sendo que a gente tem inúmeros livros de teologia que foram escritos para o ensino e para proveito das pessoas que a gente vai ensinar? Eu concordo com a irmã que a gente tem que se preparar. O que eu não concordo com a irmã é que não pode ser o nosso aferidor de medida para exercer o ministério pastoral. Se tem pastores que podem fazer um seminário teológico, devem fazer. Isso é conselho prático que eu concordo, você concorda, todo mundo concorda. A única coisa que eu discordo aqui é que esse é o aferidor de medida para se exercer o ministério pastoral. Veja só, eu quero usar um texto bíblico aqui de 2 Pedro 1:5, que fala sobre algumas características. Por exemplo, temperança, piedade, amor fraternal, caridade, são virtudes, ok? São virtudes que você adquire através da relação com Deus, chamado de fruto do Espírito. Olha o que a Bíblia diz. 2 Pedro 1:5. E vós também, ponto-se nisto, toda diligência, acrescentai à vossa fé virtude, a virtude, ciência, a ciência, temperança, a temperança, paciência, a paciência, piedade, a piedade, amor fraternal, caridade. Porque se vocês abundarem nessas coisas, vocês deixarão de serem estéreis. O que é uma pessoa estéril? Alguém que não produz nada, que não gera, que não dá vida. Vocês serão estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo, não vê, havendo-se esquecido da purificação dos seus pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque se vocês fizerem isso, nunca mais vocês tropeçarão. Então você percebe aqui que vocação e eleição no ministério, o chamado está aqui caracterizados a questões morais que só podem acontecer numa vida transformada pelo Espírito Santo na vida do homem. E que o conhecimento, ele precisa ser banhado dessas características, porque se eu disser que o pastor, para ser pastor, ele tem que formar, entrar numa escola acadêmica, formou, pode ser pastor, então vai lá, exerce pastorado, mas essa pessoa não tem nenhuma dessas virtudes, porque ela não viveu isso com Deus, então eu não posso colocar como aferidor de medida isso.
porque não vai funcionar. Certo, nem todo teólogo pode ser pastor, e eu concordo. Mas vocação no dicionário é uma disposição natural, uma disposição espontânea que nos leva a buscar um aprofundamento acerca daquilo para o qual eu sou vocacionado. Por exemplo, eu tenho uma filha que fez um curso de comissária de bordo. Depois que ela fez, ela disse, eu não tenho vocação para isso. Porque ela descobriu estudando que ela não tinha vocação para aquela área, era o sonho dela. E ela desistiu. Então, quando eu entendo, eu acho que sou vocacionado para algo, que eu vou estudar e me preparar, ali eu sei que realmente eu tenho ou não chamado para fazer aquilo. E assim, as pessoas estão perguntando porque ou deve ou não deve, né? Você é a favor ou é contra que a pessoa vá para um curso teológico? Eu sou a favor que ela vá para um curso teológico, só não acho que esse é um aferidor de medida para ser pastor. Não é obrigatório, você acha? Não é obrigatório. Eu não acho que... É a favor que o cara estude? Eu sou a favor que ele estude, que ele deve estudar, mas eu não estou dizendo que esse é o aferidor. Para ser pastor, não, se o cara não fizer teologia, ele não pode ser pastor. Então, eu estou colocando o curso no lugar do Espírito Santo. Eu estou colocando a escola no lugar de Deus. Não, se ele não pode exercer o ministério, se ele não passar pela escola, eu tô sim. Não, eu estudei e eu sou sujeito à vontade do Espírito. Eu preparo mensagens para pregar em determinadas igrejas. Quando eu chego na igreja, o Espírito Santo de Deus que me dirige, ótimo, ele me dirige de forma íntegra, de forma natural, de forma decente e ordeira. Olha, prega essa palavra. Eu tenho certeza que o pastor César não vai concordar, que ele vai ter que ser, pela teologia que ele tem, ele não vai ser dirigido pelo Espírito. Todo crente, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ele deve ser dirigido pelo Espírito. Agora, o fato de eu ser dirigido pelo Espírito, eu não posso abrir mão de me aprofundar. Outra coisa, só tem chamado pastoral, o que eu defendo hoje aqui é isso. Você demonstra que tem chamado quando você se prepara. Porque quando você não está preparado, você vai falar coisas que não agregam, você vai falar coisas que vão ferir pessoas. Até a gente aqui que está aqui preparado para falar. Às vezes a gente fere pessoas com a nossa forma de falar ou de se expressar, porque o povo está hoje cada vez mais cheio de mimimi. Outra coisa também, dependendo do que o pastor falar, a pessoa pode dizer, eu vou te meter um processo, porque você foi contra isso ou aquilo. Se você não tiver conhecimento e sabedoria, a sabedoria, a graça e o conhecimento, elas andam juntas, né? Nem todo mundo que tem conhecimento tem sabedoria e vice-versa. Mas se eu estou me preparando, eu estou com certeza mais pronta para exercer algo do que alguém que não se preparou. Eu li ontem, rapidinho, um texto de uma pessoa, um rapaz que era borracheiro. E enquanto ele trabalhava ali arrumando os pneus, ele foi anotando algumas coisas que ele via como defeito. E aí ele levou para os engenheiros que fabricavam os pneus. E eles perguntaram, qual é a tua formação? Não tenho formação, só sou um borracheiro. Aí eles disseram, pois é, aqui a tua opinião não serve de nada para nós. Em se tratando de coisas, né, humanas, de coisas... Imagina se tratando de coisas do reino. Quantos pastores que não estudaram teologia porque não quiseram, porque foram ensinados. Eu acho muito perigoso isso. Você dizer, não, você pode fazer isso sem um preparo. Você aceitaria, pastor, ser operado por uma pessoa que não tem uma formação nessa área? Mas é diferente, mano. O que a irmã tá falando é outra coisa. Com certeza. A gente está tratando de coisas espirituais, eternas. Uma fala errada de um pastor lança uma pessoa no inferno. Concordo com a irmã. Vamos e lá. Às vezes essas última fala desse bloco, pastor. As falas erradas acontecem por muitos, e a maioria por pessoas formadas em teologia. A questão não é essa. Eu concordo com a irmã que as pessoas têm que estudar, têm que procurar, têm que estar sempre preparado, que nem a irmã usou aí essa questão do borracheiro. Não tem nada a ver. Um irmão chegou para mim e falou o seguinte, mandou mensagem, falou, pastor, você vai debater o tema lá, teologia acaba estragando a pessoa. Eu falei, não, teologia não estraga ninguém, a pessoa já é estragada. Por isso que ela entra na teologia, fica soberbo, fica arrogante, se torna uma pessoa sem propósito, sem significado nenhum no ministério. Porque não foi a teologia que estragou, a pessoa já era estragada. E se ela estivesse em outra área de campo de conhecimento, ela seria soberba, arrogante na outra área de conhecimento. Então não é a teologia que estraga a pessoa. A teologia... A pessoa já vem estragada. Ela já está estragada, ou ela muda por dentro, ou existe uma transformação a partir da relação com Deus, ela pode ter o conhecimento que for, que não vai mudar muito. Entendeu? Então é isso. Teologia não transforma. O que transforma é vida com Deus. O que transforma o homem é o Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que também guia o homem no caminho da verdade e da justiça. Então, a teologia não vai fazer o que o Espírito Santo faz. Por isso, para ser pastor,
Irmãos, precisa ser dirigido pela vida com Deus, pela vida de oração. E faça teologia, aprenda, leia o máximo de livros que você puder. Você, pastor, se aprofunde nas letras, vá buscar conhecimento. Isso é importante, mas não é o aferidor de medida. O aferidor de medida é a vida com Deus. Porque se não tiver a vida com Deus, não tiver o Espírito Santo na vida de uma pessoa, ela pode conhecer o que for, que ela não vai produzir fruto.